E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar disponibilizando para download e ao mesmo tempo lançando para vocês uma nova ferramenta que eu desenvolvi, né? É um programinha baseado no Lincet, com algumas funcionalidades a mais, como suporte para Kali Linux, suporte para modificação das páginas fakes e etc. Dentre outras modificações, né, que eu acabei fazendo. Então eu vou estar lançando aqui o ARSet, que como o próprio nome já diz, é um toolkit para engenharia social em roteadores. Então eu vou fazer uma pequena demonstração aqui de como o programa funciona, né? E de como a gente pode usar ele para quebrar qualquer tipo de rede, inclusive redes com segurança WPA e WPA2. Então vamos lá. O ARSet vai funcionar basicamente assim. A gente vai ter um roteador que vai estar servindo para uma rede, né? Vai estar com clientes conectados. E o nosso ARSet, ele vai sniffar, né, vai se conectar a esse roteador e vai descobrir quais são os clientes, né, quem é que está conectado nesse ponto de acesso, nesse roteador. Logo após, ele vai guardar essas informações em uma lista, né, e vai simplesmente bloquear o acesso à rede, o acesso ao roteador a esses dispositivos, enviando centenas de requisições de desautenticação. Isso vai fazer com que a rede-alvo fique inoperante e ninguém mais consiga se conectar a ela. Feito isso, pessoal, o que o nosso ARSet vai fazer é criar um clone da mesma rede que ele está atacando, né? E enquanto ele está atacando o roteador para não deixar ninguém conectar na rede original, ele cria um clone dessa mesma rede, onde os dispositivos que estavam conectados à rede original e que agora não podem se conectar, vão ter que conectar nessa rede fake, né? Nessa rede clonada. Mas beleza, a partir do momento que um cliente se conectar, o que vai acontecer? É muito simples. O nosso ARSet tem um módulo lá que vai fazer o redirecionamento, né? Ou seja, todos os sites que a pessoa estiver acessando, todos eles vão ser redirecionados para uma página fake, né? Que pode ser uma página de erro de roteador, uma página da operadora, etc. E você vai estar escolhendo no programa qual modelo de página você vai querer. Bom, aqui é que entra um pouquinho da arte da engenharia social, né? A gente vai tentar fazer um desses clientes passar a senha da rede pra gente. E o que vai acontecer? No nosso exemplo aqui do vídeo, a página que vai ser gerada para engenharia social vai dizer que o nosso roteador precisa de uma atualização do software dele. E para liberar essa atualização, ele precisa da senha, né? Ou seja, tem uma pessoa lá navegando, por exemplo, no Facebook, de repente ela é redirecionada do Facebook para essa página fake, né? E o roteador vai solicitar uma atualização para ela, e para fazer essa atualização ela tem que inserir a senha da rede. Feito isso, quando a pessoa insere a senha da rede, o nosso próprio ARSet, né, com o handshake, que é uma senha criptografada que ele vai pegar antes de lançar o ataque na rede, vai comparar essa senha criptografada com a senha que o usuário enviou, e dependendo se essa senha estiver certa, né, se for a senha correta da rede, ele libera a rede original e desmonta a rede clonada, ao mesmo tempo que a página fake finge, vamos dizer assim, uma atualização de software do equipamento. E feito isso, o nosso roteador original, né, o nosso roteador alvo, consegue voltar a operar e os clientes se reconectam normalmente a ele e conseguem utilizar normalmente a internet. Enquanto isso, a gente já conseguiu a senha de acesso ao equipamento. O nosso tutorial aqui, pessoal, vai ser basicamente dividido em 3 partes, né? A primeira parte era a apresentação, que a gente acabou de concluir, né, para a gente ter uma noção do que vai ser feito. A segunda parte vai ser a instalação do programa, com as dependências e etc, para ele poder rodar. E a terceira parte vai ser exatamente a parte do ataque, né? A parte onde a gente vai estar lançando um ataque e tentando capturar a senha da rede. Então eu vou iniciar aqui a minha máquina virtual e a gente volta para fazer a instalação do programa e as dependências necessárias para que ele rode corretamente. Bom galera, partindo do ponto de que o Kali Linux já está instalado na sua máquina virtual, já está corretamente configurado e com os drivers do VMware Tools instalado, né? A gente vai verificar aqui se a nossa antena USB está conectada, a minha está conectada corretamente aqui. Posso também dar um comando ifconfig para verificar realmente se ela está conectada e funcionando corretamente. Basta rodar aqui um comando ifconfig
E aqui a gente tem a nossa WLAN 0, que é a nossa placa de rede USB. Lembrando que se você estiver usando aqui máquina virtual, você obrigatoriamente vai precisar de uma placa de rede USB para poder rodar o programa e para poder fazer qualquer coisa, visto que a máquina virtual não consegue reconhecer a placa interna do seu notebook ou computador. Então vamos lá. Bom, a gente vai ter aqui o arquivo air7.zip, que é o arquivo que está na descrição do vídeo para download, né? E é o arquivo com o conteúdo do programa. O que a gente vai fazer é muito simples. Aqui no Kali 2.0, que é a última versão do Kali que saiu, basta a gente dar 2 cliques em cima do arquivo, ele vai abrir para a gente o gerenciador de compactação. E aqui dentro do gerenciador de compactação a gente vai ter a pastinha do AR7. Basta a gente arrastar ela aqui para fora. Ele vai extrair a pastinha pra gente, né? Bom, a gente tem aqui a pastinha, né, extraída do AR7. Agora a gente vai abrir aqui o nosso gerenciador de arquivos. E aqui, entrando na nossa área de trabalho, vamos clicar numa área vazia aqui da pasta e abrir no terminal. O que a gente vai fazer agora é alterar as permissões dos arquivos que estão dentro da pastinha que a gente extraiu, para poder estar usando eles e rodando o programa dentro do terminal. Para isso a gente vai dar um chmod -R maiúsculo para alterar todos os arquivos 777 na pasta AR7, que é a pasta que a gente extraiu. E feito isso, eu posso fechar aqui, posso abrir de novo a nossa pastinha. E aqui a gente já vai ter todos os arquivos com a permissão alterada, né? Pode ver que se a gente vir nas propriedades aqui, em permissões a gente tem leitura e escrita, ou seja, está tudo correto, a gente já pode estar executando qualquer um script desse dentro do terminal. O que a gente vai precisar fazer, basicamente, é clicar com o botão direito em uma área vazia aqui da pasta, ó, uma área que não tenha nenhum arquivo, e selecionar a opção abrir no terminal. Com isso, nosso terminal vai abrir dentro dessa pastinha. Tanto é que se a gente dá um comando ls, que é o comando de listar os arquivos do diretório do Linux, vai aparecer pra gente aqui os mesmos arquivos que estão na pasta, né? Vou dar um clear aqui para limpar a tela. E agora o que a gente tem que fazer é instalar algumas dependências que o AR7 vai precisar para poder estar rodando. Dependências, no caso, são alguns outros programas que ele vai precisar para utilizar como auxílio, né? São algumas bibliotecas, alguns outros programas, principalmente o servidor PHP, para poder estar rodando a página fake, etc. Para a gente verificar quais dependências precisam ser instaladas, eu vou rodar aqui o comando /, e vou digitar o nome desse arquivo aqui, ó. Vou até voltar aqui na pastinha. Vou digitar o nome desse arquivo aqui, ó, AR7, que é um arquivo sem extensão, né? Que vai ser o arquivo que vai servir, é o arquivo do programa, né? E ele vai mostrar pra gente quais as dependências precisam ser instaladas. Então, ./AR7 dentro do terminal, né? Basta dar um enter, ele vai abrir aqui o programa pra mim. Podem ver aqui, ó. Eu vou até redimensionar aqui a tela. AR7 versão 2016.11, né? Versão novembro de 2016, criado por mim. Aqui está o link do canal, etc. AR7 é uma ferramenta de engenharia social para roteadores, né? É a sigla do nome do programa. E aqui a gente tem as dependências que ele precisa para rodar o programa, no caso. Aqui ó, os pacotes do ARCrack, alguns que não foram encontrados aqui, ó, DHCP, o hostepd, que é o que vai criar o ponto de acesso falso, o servidor PHP, entendeu? O servidor Apache. Então são algumas dependências que a gente vai ter que estar instalando aí antes de conseguir rodar o programa no Kali Linux, entendeu? Então ele faz essa pré-verificação para ver o que ele precisa para rodar, o que está instalado e o que não está instalado. E agora a gente vai precisar instalar essas dependências. É um processo bem simples, não vai demorar muito, mas requer que você esteja conectado à internet para poder baixar esses pacotes lá do servidor que mantém o Kali Linux, né? Então, para isso,
a gente primeiramente, para poder baixar esses pacotes que estão faltando aqui na versão 2016 do Kali, seja ela a 2016.1 ou ponto .2, né, que é a Rolling alguma coisa lá, que é o nome da distribuição, Rolling Release, se eu não me engano. Então a gente tem que adicionar esses repositórios aqui na nossa distribuição do Linux para ele poder enxergar e pesquisar dentro desses repositórios quando a gente der o comando, para ver se ele encontra esses programas que ele está necessitando para rodar dentro desses repositórios. Vindo aqui no site oficial do Kali, a gente tem aqui um link que também vai estar na descrição, né, para vocês darem uma olhada. E aqui a gente tem todos os repositórios do Kali, né? Inclusive os repositórios que foram removidos das versões mais antigas, desde a versão 2.0, que era a Sana, até a versão 1.0, que é o Kali Moto, né? Ou seja, servidores que já foram removidos na versão mais nova aqui do Kali Linux. Mas, como alguns desses pacotes aqui não estão nesses repositórios novos, então a gente vai precisar recolocar eles aqui na nossa distribuição para poder estar baixando os pacotes necessários. O que a gente vai precisar é copiar aqui esse link, né, do repositório, tanto do Kali 2.0 como do 1.0. Para alterar aqui, para adicionar esses repositórios na nossa distribuição, eu vou abrir um novo terminal aqui e vou abrir um editor de texto lá nesse arquivo sources.list, que é o arquivo que tem os servidores de repositório. Para isso eu vou dar um comando leafpad, que é o nosso editor de texto, lá no arquivo /etc /apt /sources.list. Podem ver que ele vai abrir aqui o meu editor de texto, né, já no arquivo sources.list. E podem ver também que eu já adicionei aqui todos os repositórios, tanto do Kali 1.0, né, que é o Kali Moto, como o Kali Sana, que é a 2.0, e aqui já é o que já vem, né, do Rolling Release, que é o repositório que já vem. O conteúdo desse arquivo vai estar também na descrição do vídeo, então basta você copiar aí e alterar o seu arquivo sources.list, adicionando esses 3 repositórios aqui para poder estar baixando as dependências do programa. Feito isso, a gente vai salvar o arquivo, né, e podemos fechar aqui o nosso editor e esse outro terminal que foi aberto também. E a gente vai dar um comando apt-get espaço update. Com esse comando, ele vai atualizar aquela lista que a gente acabou de alterar, né? Vai verificar o que tem de novo lá dentro para poder estar pesquisando esses pacotes aqui. Então, novamente requer que você esteja conectado à internet, né, de algum modo. E ele vai baixar aqui alguns cabeçalhos desses arquivos. Esse processo pode demorar um pouco, né? Aqui ele mostra o progresso do download, 14,4 MB. Então eu vou pausar o vídeo e quando o download tiver sido concluído eu volto. Pronto, ele atualizou aqui a lista de pacotes, né? E agora a gente pode estar procedendo com a instalação dos pacotes que estão em falta aqui no nosso na nossa distribuição Kali. O primeiro pacote é o DHCP, né? O nosso servidor DHCP. Podem notar aqui, pessoal, que quando um pacote não corresponde ao nome que está aqui, o nome para você fazer o download do pacote vem entre parênteses. Então eu vou copiar aqui o nome do pacote, né, isc dhcp server, e vou dar o comando apt-get install, e aí vou colar o nome do pacote aqui para a gente fazer o download dele. Ele vai ler as dependências desse pacote, né, vai procurar nos repositórios que a gente adicionou e aqui vai informar, ó, depois dessa operação 9, tantos kilobytes adicionais vão ser usados no seu disco, né? Você só pressiona a tecla S para confirmar a autorização dele baixar esses arquivos e ele vai conectar lá no nosso repositório que a gente adicionou e vai baixar todas as dependências do programa. Bom, download concluído, né? O nosso servidor isc dhcp foi instalado. Para confirmar, eu posso apertar aqui a seta para cima, ele vai me mostrar os comandos que eu digitei anteriormente, né? Eu vou dar um clear e vou dar novamente um ./arset para ver se ele realmente instalou. Ó, podem ver que o dhcpd está ok aqui, então o nosso pacote foi instalado corretamente. Então agora basta a gente fazer a mesma coisa com os outros pacotes aqui. apt-get
install, e aí copiando o nome do pacote aqui, lembrando que no Linux os comandos são case sensitive, né? Ou seja, ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Então quando eu copiar aqui o nome do pacote, por exemplo, do Hostepid, que é o nosso servidor para criar a rede falsa, né? Eu vou ter que tirar primeiro aqui o ponto e depois colocar o nosso H para minúsculo. Novamente ele vai ler as dependências, conectar lá no repositório e vai me perguntar se eu quero baixar os arquivos. Bom, download do nosso host AP feito, né? Agora basta a gente ver aqui quais os outros pacotes. Se eu não me engano, eu vou ter o servidor Apache, né? O Lite HTTP, o Lite HTTP e o nosso PHP. Então vou copiar aqui o nome do pacote, vou dar de novo um apt-get install, vou colar aqui o nome do pacote, né? Lembrando de remover o que tiver para frente do nome, algum ponto, alguma coisa, e colocar o primeiro caractere em minúsculo. E ele vai começar aqui a baixar também o nosso servidor Apache. Bom, vou confirmar com S aqui. Ele vai conectar lá nos repositórios, como eu já falei. E agora eu vou dar um novo clear aqui, já que ele já terminou a instalação, né? Vou rodar de novo, porque se eu não me engano, falta só um pacote para a gente terminar aqui a instalação de dependências. Vou rodar novamente o /airset. Ok, então agora nós só temos o nosso PHP CGI faltando instalar, né? Vou copiar aqui o nome desse pacote. Vou dar novamente um apt-get install. Vou colar aqui o nome do pacote. E esse é o pacote mais pesado, né? 18 MB. Eu vou baixar ele aqui. E assim que o download tiver sido concluído, eu volto para a gente verificar novamente se está tudo ok e iniciar de vez o nosso script. Ok, então pessoal, nosso PHP foi instalado corretamente, né? Então agora a gente já pode partir para a próxima parte do tutorial, que é exatamente a inicialização e a configuração do nosso ataque. Bom, vamos lá galera, com as nossas dependências aqui instaladas, vamos abrir de novo aqui a pastinha que a gente baixou para dar um entendido em como esse script vai funcionar. O principal aqui é o seguinte, ó, nós vamos ter aqui alguns arquivos, né, que são do próprio programa, e vamos ter aqui dentro a pastinha Web Interfaces. Dentro dessa pasta a gente vai ter algumas das páginas fakes que estão sendo utilizadas pelo programa, né? Tem páginas de fabricante de modem, tem páginas de operadora de internet, etc. As das fabricantes estão dentro da pastinha fabricantes, né? E o script funciona de uma forma diferente do Linset. Apesar dele ser baseado no Linset, eu optei por trabalhar de uma forma diferente, até para poder facilitar a edição dessas páginas, para a gente estar podendo trabalhando e modificando elas conforme a gente queira. O que o script basicamente faz é copiar o conteúdo dessas pastas. Por exemplo, eu vou pegar aqui a minha interface neutra, né? Eu tenho aqui os arquivos HTML, CSS. Ele vai copiar todos esses diretórios e pastas para dentro da pasta tmp, e aqui ele vai criar a pastinha tmp airset, e aqui dentro ele vai copiar os arquivos que vão servir de página fake, etc. Bom, feito isso, agora que a gente já entende mais ou menos como o script vai funcionar, vamos rodar ele e iniciar um ataque em uma rede para ver como que vai funcionar. Não tem muita diferença, não vai ter muita diferença entre ele e o Linset, mas é importante que a gente veja como o script funciona. Bom, vamos lá. Vou abrir aqui um terminal, né, dentro da nossa pasta, e vou rodar um comando sudo /, faltou a barrinha aqui. Pronto, ele vai ler as dependências, está tudo instalado, tudo ok. E pronto, agora a gente vai trabalhar primeiramente escaneando aqui. A gente pode
escolher entre várias opções. A gente pode escanear todos os canais ou selecionar canais específicos onde a gente vai escanear, né? Vamos partir do ponto que eu estou escaneando uma rede e eu ainda não sei o canal dela, então eu vou selecionar aqui a opção 1. Ele vai abrir para mim aqui o escaneamento de redes, né? Você vai deixar aqui até ele pegar a rede que você está usando como alvo. No meu caso está aqui, ó, a segunda rede, Evil Twin, que é a nossa rede para testes, né? Outra coisa que é importante avisar para vocês é que caso no scan de vocês apareçam todas as redes com essa flag aqui não associado, talvez seja muito provavelmente algum problema de driver da placa de rede. Então você vai ter que dar um Google aí para tentar descobrir uma nova versão ou então outro driver para sua placa. Bom, feito isso, eu já peguei aqui, ele já pegou a minha rede, né? Posso fechar aqui esse escaneamento e ele vai listar para mim as redes que ele conseguiu encontrar nesse escaneamento. Notem que algumas das redes aqui, ó, ele até avisa aqui embaixo, rede com clientes necessário para o ataque, né? É necessário que a gente tenha algum cliente conectado à rede, e as redes que tem clientes estão com um asterisco depois do número aqui. A minha rede Evil Twin é a rede número 7. Aqui vem algumas informações dela, né? Eu vou selecionar ela, rede número 7. Vou selecionar aqui o Hostepid como o nosso programa que vai criar o ponto de acesso falso, né? Ou seja, vai clonar a rede. Aqui em cima eu tenho algumas informações sobre a própria rede também. Então eu vou aqui selecionar o nosso Hostepid. Você pode também selecionar outros métodos aqui como quebra por brute force, mas eu não recomendo por conta da demora, né? Então vamos selecionar o Hostepid mesmo. Bom, ele está me dizendo aqui, ó, o handshake dessa rede já está armazenado na pastinha root/handshakes. Isso aconteceu, pessoal, simplesmente porque eu já ataquei essa rede anteriormente, né? Então, como ele está com o handshake dela guardado lá na pasta, ele pergunta se eu quero usar esse mesmo handshake. Eu vou colocar um não aqui só para mostrar como é o padrão do programa. Ele vai me perguntar aqui, ó, se eu já tenho esse handshake salvo em um outro local, posso passar aqui o endereço onde ele está, não é? Ou posso pressionar Enter para a gente capturar um novo handshake. Assim a gente pula essa etapa. Vou pressionar um Enter aqui e ele vai me pedir, ó, selecione o método para checagem do handshake, né? A gente tem vários programas que podem fazer isso no Linux, mas o mais recomendado é o Aircrack-ng. Então vou selecionar aqui a opção número 1 e ele vai me perguntar agora qual o modo de desautenticação que a gente vai preferir para usar. Aqui, basicamente o que ele vai fazer é desautenticar todos os clientes da rede para pegar o handshake, né, que é a senha criptografada, na reconexão. Então eu tenho vários programas que podem fazer isso, mas o mais recomendado é você utilizar a opção número 1, que é o Delete-all, que vai desautenticar todos os clientes que tiverem na rede. Então eu vou selecionar aqui a opção número 1 e ele já abriu para mim aqui as janelas. Eu tenho duas janelas e eu vou explicar o que cada uma está fazendo aqui. Aqui eu tenho a janela Capturing Data on Channel 6, ou seja, ele está capturando aqui todos os dados dentro do canal 6, travado na minha rede Evil Twin, que é a rede de testes. Podem ver que eu não tenho nenhum cliente nela, porque o nosso desautenticador aqui está desautenticando todos os clientes que estão dentro dessa rede. Ou seja, a partir do momento que eu reconectar, eu vou abrir aqui o meu telefone e vou reconectar ele na rede, podem ver que aqui já apareceu WPA Handshake e aqui o endereço MAC da rede, ou seja, ele já capturou o handshake que ele necessita para poder fazer a quebragem, né? Quando aparecer essa mensagem WPA Handshake foi capturado, você pode selecionar aqui a opção 1, né, checar handshake. Ele vai checar se aquele handshake é válido, se não está corrompido, etc. E vai perguntar para a gente qual a opção de phishing que a gente vai querer usar. A gente tem uma web interface, né, que é uma página de login fake ou então de atualização fake. Vamos selecionar essa opção. E aqui é basicamente a parte mais importante, que é onde a gente vai selecionar a página padrão do programa, né, que é uma página de atualização de firmware, que vai dar uma mensagenzinha lá dizendo que você tem que atualizar o firmware e para isso você tem que inserir a senha da rede. Aqui a gente está dividido entre
categorias, né? A gente tem algumas operadoras aqui, no futuro vão ser adicionadas mais operadoras de internet. E aqui a gente tem as páginas das fabricantes, caso você saiba o modelo do equipamento que você está atacando. No meu caso aqui, eu não vou abrir nenhuma das páginas de operadoras, muito menos dos fabricantes, né? Porque pode dar uma merda! Então vamos lá, vamos selecionar aqui a opção 1, a Default Login Page, né? Página padrão de login. E a partir de agora vai aparecer aí na tela a imagem do meu telefone para vocês verem como esse ataque está rodando do lado do cliente. De um cliente que está conectado com um telefone Android a essa rede. Bom, vou selecionar aqui, opção 1, página login, e ele vai, a partir do momento que eu der um Enter, ele vai derrubar a rede pra gente e criar um clone dela falsificado. Vamos lá. Podem ver que vai aparecer várias janelinhas aqui, ó. E aqui na parte do meu telefone, a rede vai ser clonada e eu vou ser desconectado da rede original assim que o meu desautenticador aqui aparecer na tela. Então nós temos várias janelinhas aqui, ó. Temos a janelinha que cuida só do DHCP, né, que vai redirecionar tudo que estiver sendo acessado para a página de autenticação. Temos uma página de fake DNS, né, que vai conectar quem tiver na rede e atribuir um IP. Temos o nosso desautenticador. Podem ver que aqui no meu telefone já apareceu, ó, que a internet não está disponível na EvilTwin. E se eu vier aqui nas minhas notificações, em alguns Androids já abre automaticamente, né? Ele está pedindo para mim autenticar na minha rede EvilTwin. Vou clicar aqui nessa notificação e vocês podem ver aqui no meu, voltando aqui no meu computador, né? Que eu tenho a janelinha clientes online. Eu tenho aqui um cliente com IP 192.168.1.100, que é um cliente Android, né? Ele está conectado, não fez nenhuma tentativa ainda. Estamos com 1 minuto de operação do nosso ataque, né? E aqui apareceu a nossa página de phishing. Podem ver que ela é totalmente responsiva, né? Tem algumas funções de modem mesmo e etc. Podem ver que se eu clicar aqui vai retornar uma mensagem de erro dizendo que a atualização é obrigatória. E aqui eu tenho uma mensagem de atualização do firmware, temos termos e condições, etc. Eu posso clicar aqui, ó, podem ver que é tudo validado. E o que eu vou fazer é primeiramente marcar aqui, né? Eu aceito os termos e condições e vou informar uma senha errada para fazer um teste. Vamos clicar em iniciar a atualização e vocês vão ver que ele vai me redirecionar para uma página de erro. Ó, erro atualizar o firmware, a senha está incorreta, né? Podem ver que aqui no computador ele atualizou o número de tentativas. E aqui ele redirecionou novamente no meu telefone, ele redirecionou novamente para a página de atualização de firmware. Se eu marcar novamente aqui e informar dessa vez a senha correta, que é @fluxion, e iniciar a atualização, podem ver que ele está aqui atualizando o firmware, né, vamos dizer assim. E aqui no meu computador ele já testou a senha e está me dizendo que a senha foi salva no diretório /root /eviltwinpassword.txt, né? Podem ver aqui nas minhas redes Wi-Fi que assim que eu fechar o meu R7, né, vou fechar aqui, depois vou abrir o arquivo de texto, vou clicar na opção 2, né, vou utilizar a opção 2 para sair. Ele vai desmontar essa rede que foi clonada e eu já reconecto na rede original normalmente. Se eu vim aqui, voltando no meu computador agora, se eu vim aqui no diretório root e aqui eu tenho o arquivo EvilTwinPassword, eu vou ter todos os dados da rede, ó, R7 2016, criado por Warlock, canal, segurança, tempo total e a senha, etc. Tá tudo salvo aqui. Então é isso, obrigado pela sua atenção, essa aula vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.